Então, depois que nós tivermos feito as linhas auxiliares, que são linhas bem suaves, tá? A gente começa a preencher as informações aqui da tabela. A primeira informação é dizer ao que pertence toda essa tabela, que é uma tabela de esquadrias. Então, a gente vai preencher ela aqui com a informação tabela de esquadrias, tá? É o título da nossa tabela. E aí a gente vai agora numerar as esquadrias. A gente tem dentro dessa tabela, que serve como uma legenda, os termos P1, P2 e P3, que se tratam das portas, tá? Cada porta dessa vai ter uma dimensão diferente. E J1 ao J4, que são janelas. Na verdade, essas janelas também vão ter dimensões ou alturas diferentes, certo? Então, a gente preenche aqui a P1, P2, desculpa, agora a gente começa com as janelas. Então você J1, a J4, tá? Agora a gente preenche as informações que eu vou passar para vocês. A P1 é uma porta de 80 centímetros de largura, certo? Por 2,10 de altura. Esses 2,10 geralmente são uma altura padrão de porta, tá? Então a gente vai dar um afastamento aqui de uns 80 a 90 centímetros na escala de 1 para 50. Mais ou menos aqui, a gente começa a preencher a nossa informação, certo? Então ela vai ter aqui ,80, porque a gente vai tratar todas essas medidas em metros, e depois a gente pode até descrever aqui como uma observação que essas medidas todas vão estar em metros, para que a gente não tenha que botar 0,80 metros vezes 2,10 metros, tá? Então, para que a gente maximize o tempo aqui de trabalho, a gente pode preencher ela assim também. A P2 ela é uma porta de 70 centímetros de largura, então é uma porta um pouquinho mais estreita. E a P3 vai ser uma porta de 60 centímetros de largura. A J1, que é a janela 01, ela vai ter uma largura e comprimento de janela e uma altura de peitoril. A altura do peitoril é a altura do piso, do acabamento do piso até a primeira borda da janela, que a gente chama essa borda de peitoril, é aquela pedra de mármore ou granito que vocês costumam ver no início da janela, tá? Então a gente tem aqui uma medida de 1,40 por 1,20, e a gente tem uma altura que a gente vai utilizar aqui também de 1,10, certo? O que quer dizer isso? Que a gente tem uma janela de 1,40 m de comprimento por 1,20 de altura. Então essa é a dimensão geral da minha janela, mas ela está localizada a 1,10 m do meu acabamento de piso, tá? Então a minha altura é 1,10 m, que é onde
começa a altura padrão da janela, e a dimensão dessa esquadria J1 é 1,40 por 1,20. A J2 vai ser uma janela de 1,20 por 1,20. Com uma altura também igual a 1,10. A J3 ela vai ter 1,37, tá? Por 1 metro de altura. Esse é o dado da esquadria. E a altura de peitoril, que é o que a gente representa com um H, ele vai ser aqui nesse caso 1,30. E a gente tem aqui para finalizar o J4, vai ser uma janela, vai ser a esquadria do banheiro, né? Então ela é uma janela um pouco menor, ela vai ser uma janela de 50 por 50, a dimensão geral da esquadria, 50 centímetros por 50, e com a altura um pouco mais elevada do acabamento de piso, para que ela fique com um aspecto menos visual, né? Que ela dê mais privacidade para o ambiente. Então a gente representa aqui o 0,50 por 0,50 com uma altura 1,80. Então a gente finaliza o quadro de esquadrias, mas a gente pode escrever também a observação, tá? Então no espaço inferior aqui a gente pode utilizar uma dimensão menor de texto para poder estar especificando essa observação de medidas em metros, certo? Então vou criar aqui só uma linha auxiliar com um espaçamento mínimo aqui para a gente poder escrever essa observação. Tá? Eu posso escrever aqui a medidas em metro, e aí ele já subentende que todas essas medidas estão no mesmo formato aqui, nesse caso medidas em metros. Certo? Então minha observação está escrita também. Lembrem-se sempre de fazer as linhas auxiliares aqui dentro de cada espaçamento, tá? Essas linhas auxiliares elas são mais suaves, então vocês na hora de fazer o alinhamento com o grafite, a lapiseira, vocês podem fazer ela bem suave, tá? Exercendo o mínimo de força possível, porque elas podem ser apagadas depois. Então a gente finaliza a nossa tabela de esquadria e a gente dá início à nossa representação do norte. Vou afastar um pouquinho para a gente conseguir visualizar melhor. Certo? Então essa representação do norte ela vai estar sempre na primeira parte da folha, certo? Na parte do carimbo, e ela vai estar sempre na parte superior, tá? É o que se recomenda. A gente vai preencher aqui o norte do nosso projeto. Como é que a gente pode fazer essa representação? Eu passei esse exemplo para vocês de norte, mas a gente pode utilizar outras representações gráficas, tá? A NBR ela não obriga a gente a fazer uma representação única de norte. O que a gente precisa é definir qual é a direção desse norte e marcar a letra N para estar simbolizando o norte, certo? Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque dentro do nosso curso a gente tem que diferenciar também, não é? Então a gente pode utilizar aqui um ponto inicial, e esse ponto inicial a gente vai tratar aqui com um afastamento de 3 metros da margem, tá? Na vertical e 2 metros na horizontal. A gente confere, a medida está aqui correta, certo?
Então a gente tem esse ponto inicial para marcação do norte. O que é que a gente vai fazer? Essa nossa seta, ela vai ter um raio de 1 metro, tá? Dentro da escala de 1 para 50. Então a gente vai marcar 1 metro de raio e a gente vai traçar aqui uma circunferência com esse raio, utilizando a ferramenta do compasso, tá? Importante que vocês tenham um compasso. Esse compasso ele pode ser, como eu orientei para vocês, de um modelo mais simples. A gente não precisa estar adquirindo um compasso técnico, tá? Então o que é que a gente vai precisar traçar aqui? Eu vou do meu ponto inicial marcar 1 metro, pode ser para cima, para baixo, para lateral, de qualquer forma, porque vai ser o nosso raio da circunferência. Então eu vou marcar aqui ele com 1 metro e eu vou traçar essa circunferência. Como é que a gente vai utilizar isso aqui? Essa parte metálica que tem uma ponta, a gente vai apoiar sobre o nosso ponto inicial, tá? Dos 3 metros, e a gente vai vir com a ponta do grafite aqui apoiado sobre a marcação de 1 metro de distância que a gente fez agora, tá? Então assim que a gente apoiar, a gente vai traçar nossa circunferência. Pronto, pessoal, a gente tem aí essa circunferência e a gente agora representa a seta indicando o sentido do norte, tá? Nosso norte, ele tá aqui, nesse caso, para cima. Então, apoiando aqui o par de esquadros, a gente consegue utilizar uma linha vertical paralela à nossa margem, tá? Eu fiz essa indicação, agora eu vou marcar os 2 pontos laterais, certo? Então só vou demarcar aqui esses pontos e vou ligar esses pontos laterais com o topo da minha seta. Deu uma borradinha aqui do esquadro. Agora basta a gente indicar que essa seta ela está demarcando o nosso norte, tá? Então a gente representa aqui com a caligrafia técnica uma representação de norte. Basta escrever aqui um N e aí esse norte está feito, indicando uma direção, tá? E a representação final vai ser essa aqui. Lembrando que são 3 metros de distância para esse ponto inicial na vertical e 2 metros de distância na horizontal, tá? Faz a circunferência, depois a gente marca a seta com os pontos laterais, tá? Ponto de topo lateral, e depois indica o norte.